Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Mais um domingo, nós vamos hoje continuar nossa série de estudos na carta de Paulo aos Romanos. Hoje, iniciando a reflexão sobre o capítulo 3. Então, os demais professores vieram trabalhando aqui os capítulos anteriores e a gente viu uma construção que Paulo veio fazendo nos capítulos anteriores, que ela vai culminar nesta conclusão que ele chega aqui no capítulo 3. Então, o título da aula é a respeito desta conclusão. O título da aula é Todos necessitam do Evangelho. Não há uma única pessoa que não precise ser alcançada pelo Evangelho. E é a respeito disso que essa primeira parte do capítulo 3 de Romanos vai falar. Então, é uma aula importante, precisamos ter um espírito atento, as nossas mentes e corações estarem prontas e abertas para ouvir o que vai ser falado nesta manhã. Antes de nós iniciarmos a aula, gostaria de fazer uma oração para que o Senhor abençoe e conduza a nossa leitura e reflexão bíblica. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por todos os teus grandes feitos, porque sabemos e temos a certeza de que, acima de todas as coisas, acima das circunstâncias, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos preservado e o Senhor tem nos trazido até aqui, Pai, da maneira que estamos. Então nós te agradecemos, Senhor, acima de todas as circunstâncias. Que nesta manhã o Senhor possa abençoar essa nossa leitura e reflexão, possa conduzir, Pai, este estudo, para que todos aqueles que vão assistir esta aula, Pai, em qualquer momento que seja, possam ser abençoados e possam ser confrontados pela Tua palavra, Senhor. Então, Pai, é isso que eu peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos, primeiramente, já ler, né, o texto. Nessa primeira aula, a gente pretende trabalhar do versículo 1 do capítulo 3 até o verso 20. Então eu vou fazer uma leitura direta aqui, depois a gente retoma e vai trabalhando os pontos. Então, primeira parte diz: Então, qual é a vantagem de ser judeu? Lembrando que no capítulo anterior, Paulo fez aí uma explicação a respeito da circuncisão, certo? Como sinal da aliança, só que um sinal externo, incapaz de mudar o coração, incapaz de mudar o exterior. Então Paulo ele veio desconstruindo uma visão elitista e uma visão de privilégios que o povo judeu tinha em relação aos outros. E aí Paulo começa aqui já com essa pergunta. Então, qual a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as Escrituras dizem a seu respeito: será provado que tens razão no que dizes, e ganharás tua causa no juízo. Alguém poderia dizer: mas o nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Estou seguindo o ponto de vista humano, tá entre parênteses, porque é uma observação que Paulo está fazendo aqui uma análise do ponto de vista humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda: mas por que Deus me condena como pecador se a minha mentira ressalta a sua verdade e lhe traz mais glória? E alguns até nos difamam, afirmando que dizemos: quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores do que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado, como afirmam as Escrituras.
ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Venenos de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Texto difícil de Paulo, complicado. Primeiro que Paulo ele começa ali num diálogo, né? Eu fui marcando aqui alguns quadros para mim não me perder no raciocínio. O verso 1 a 8 são respostas que Paulo está dando às objeções de um leitor imaginário. Então ele já imagina as objeções que toda a construção que ele veio fazendo ela vai encontrar nos seus leitores, e ele já começa a se antepor a estas objeções. Alguns autores vão dizer que este leitor imaginário é o próprio Paulo. É Paulo pensando ainda com a mente dele de judeu, com a mente dele de fariseu. Então Paulo usa a sua própria bagagem, sua própria experiência para poder construir essas objeções, e já para poder se antecipar às objeções que os leitores dele poderiam ter, principalmente os judeus. Essa técnica era comum na época, era chamada de diatribe. Então, era uma técnica de fazer esse diálogo com um opositor imaginário. Então, Paulo ele vem respondendo ali algumas indagações a respeito do que ele veio construindo, que é exatamente a ideia de que ninguém está para além da necessidade do Evangelho. O Evangelho, a palavra Evangelho, eu gosto sempre de lembrar, vem de uma palavra grega que quer dizer boa notícia, e enquanto boa notícia, a boa nova do Evangelho é a boa nova da oferta de perdão. É a boa nova de que o ano aceitável do Senhor foi inaugurado. Então, esta boa notícia, ela pretende alcançar a todos, porque todos precisam dessa boa notícia. Mas existe um grupo de pessoas que não está convencido. Existe um grupo que acha que não precisa desta oferta de perdão porque está convencido de que não errou. E aí é legal porque o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabendo que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, então não há arrependimento sem agir do Espírito nas nossas vidas. Esse é um ponto bastante importante. Paulo, ao construir esse seu argumento de que todos nós precisamos, ele está mexendo num vespeiro, ele está mexendo numa casa de marimbondos, que é exatamente aonde o judeu anteparou todo o seu construto religioso. Toda a religião judaica ela é anteparada em cima da visão de que o povo judeu tem uma posição de privilégio, tem algo de especial em relação a outros povos. Eles são os portadores da aliança, e por carregarem esta mensagem, Paulo fala, algumas versões falam sobre os oráculos de Deus, né? Aqui ele fala, na minha versão, ele falou exatamente sobre a revelação de Deus. Pelos judeus carregarem esta revelação de Deus,
eles teriam algum tipo de privilégio ante o julgamento. E aí o que Paulo está falando é que não. Não há nenhum tipo de privilégio neste sentido. Até aqueles que levam a revelação de Deus, os oráculos de Deus, eles também precisam ser alcançados pelo Evangelho, eles também precisam se arrepender. Caso contrário, eles serão alvos da justiça divina. É interessante que a gente lê muitas vezes, né, alguns livros e nunca se atenta com alguns fatos, como por exemplo o julgamento que acontece lá no Apocalipse, quando Cristo encerra a morte e o inferno no lago de fogo e enxofre e eles são aniquilados. E aí naquele tribunal todos são julgados. E não há nenhum tipo de alusão a um grupo que foi encontrado justo. Todos são julgados conforme as suas obras. E aí, depois do julgamento, é pego o livro da vida. E aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida, eles têm as suas penas anuladas. Eles não têm o peso do juízo divino sobre si, porque os seus nomes estavam escritos no livro da vida. Então, eles não foram justos, eles não foram inocentes, eles foram justificados. Eles tiveram as suas penas anuladas. E entender isso é muito complexo, mexe com toda a nossa espiritualidade e principalmente com a forma como nós olhamos e nos relacionamos com o próximo. Porque um réu não olha para outro réu com um olhar de desdém e de privilégio, porque você sabe que você vai ser condenado igualzinho a ele. Então, dois réus, não tem como um réu olhar para o outro com desprezo, mas alguém que sabe que é inocente, ou alguém que acha que é inocente, está convencido de que não cometeu o pecado, este alguém ele vai julgar o outro. Então isso daí mexe bastante com as nossas bases e com a forma como nós nos relacionamos. Então, Paulo está mexendo exatamente nisto. E aí ele começa a trazer algumas perguntas. A primeira pergunta é, então, qual é a vantagem de ser judeu? Então, a circuncisão, que a questão do ser judeu e da circuncisão tem toda uma questão cerimonial envolvida, toda uma questão de forma de culto, de marca corpórea. Agora eu não lembro se foi o Stott ou foi o Calbart, que nesta parte ele fala assim, se fosse para os cristãos, ele estava escrevendo para os judeus, se ele estivesse escrevendo para os judeus, aí ele iria dizer, então que adianta participar da ceia e ter sido batizado? Qual que é a vantagem que se leva ao participar dos sacramentos? Paulo está escrevendo para judeus, então qual é a vantagem de ser judeu? Qual é o valor que tem na circuncisão? E aí Paulo ele fala, sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, o de conhecer a revelação de Deus. Ter acesso à revelação. Então, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. Então, ter acesso a este conhecimento, é interessante que a minha versão ela traduz como benefício. Algumas versões elas falam sobre privilégio. É uma armadilha, né? Porque o acesso a este conhecimento, o acesso a esta revelação, talvez não seja entendido como um benefício, mas como algo de grande importância e que nos convoca a uma responsabilidade tamanha a respeito daquilo que nos foi confiado. Então, o privilégio é de fazer parte, é de estar ali, mas a responsabilidade que isso nos traz também é incomensurável.
Então, existe toda essa tudo isso que está sendo colocado em jogo. A próxima pergunta, Paulo fala: é verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma. Então, de forma alguma. Ainda que todo homem seja mentiroso, Deus é verdadeiro. Ainda que todos mentem, Deus, ele é verdadeiro. Então, por mais que alguns judeus, alguns cristãos, algumas pessoas que se dizem portadoras da revelação especial, elas se portam de maneira infiel, isto não muda quem Deus é. Isto não muda, isto não mexe com a essência de Deus. E aí Paulo continua citando aqui, será provado que tens razão no que dizes, e ganharás tua causa no juízo. Isso aqui é uma citação de um trecho do Salmo 51. Tá? Tirado diretamente do grego, inclusive, essa citação aqui. Mas é um trecho do Salmo 51 que está sendo citado aqui por Paulo. No verso 5, alguém poderia dizer: mas o nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? E uma armadilha, né? Uma vez que a injustiça do homem revela a justiça de Deus, eles tentam usar isto como argumento. Tentam usar isto, lembrando que isso aqui é o opositor imaginário de Paulo, mas tenta usar este argumento, e Paulo, muito provável, em algum momento ele já deve ter ouvido esses mesmos argumentos de algum judeu em alguma sinagoga que ele ia anunciando. Então, ele vem tentar utilizar a velha armadilha de que os fins justificam os meios. Então, muitas pessoas elas usam este dilema de que os fins justificam os meios para poder, através desta ideia, desta falácia, justificar qualquer tipo de atrocidade. Então, os fins justificam os meios para poder impedir que o país caísse nas mãos do comunismo. Pessoas foram torturadas, pessoas foram mortas, pessoas foram aviltadas em sua humanidade. Então, os fins justificam os meios. Foi tudo por uma boa causa, para que o país não caísse nas mãos do comunismo. Para que o país, para que a nossa bandeira nunca seja vermelha, um monte de atrocidades são cometidas, um monte de impropérios são cometidos. Então, esta falácia é muito antiga, de que os fins justificam os meios. Porque aí é que acho que está uma grande questão. Deus ele não julga apenas ações, ele julga intenções. E existem intenções perversas por trás disso. Alguém que coloca uma objeção como esta, de que quanto mais pecador for, quanto mais vil for, quanto mais depravado for, mais Deus vai poder mostrar a sua bondade, o seu poder sobre a sua vida. Isto é simplesmente uma muleta moral que a pessoa criou para poder continuar vivendo de forma devassa. Então, existe uma intenção muito mais obscura por trás. Paulo segue aqui no verso 6. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda: mas por que Deus me condena como pecador se a minha mentira ressalta a sua verdade e lhe traz mais glória? É o mesmo argumento, ainda só que em palavras diferentes. E Paulo até diz que ele já foi difamado, porque alguns afirmam que ele fala isso, que quanto mais pecarmos, melhor. Não há nenhuma associação entre Deus e a maldade. Não há nenhuma associação entre Deus e a iniquidade. E aí talvez a gente precisasse de também
uma definição melhor de iniquidade, né? Tudo aquilo que é desigual, tudo aquilo que coloca um peso maior sobre uns do que sobre outros. Tudo que promove desigualdade está dentro disto que é iniquidade para a Bíblia. Alguns entendem a iniquidade apenas como uma falha moral pessoal, mas ela vai muito mais além, porque ela tem também uma abrangência relacional e uma abrangência social. Então, a iniquidade ela tem várias faces. E essa construção que Paulo faz a respeito deste opositor imaginário, que aí, como eu já havia falado, alguns autores vão dizer que este opositor imaginário é o próprio Paulo, fazendo ali a vez de advogado do diabo, lembrando do Paulo enquanto fariseu, e outros autores vão dizer que essas objeções, Paulo faz um apanhado das objeções que ele mesmo foi confrontado pelos judeus nas sinagogas em que ele pregava. Mas todas elas têm ali uma intenção geral por trás, que é exatamente a de manter aquela posição de privilégio diante do pecado. Então, um privilégio, porque eu fui o povo escolhido, porque eu frequento a igreja tantas vezes por semana, é porque você tem ali o apoio, o aporte da religião, e da religião como forma de manutenção de privilégio, não da religião verdadeira, como diz, que socorrer a viúva, o órfão, mas essa religião ela exige de mim que eu me doe. Mas esse tipo de religião, de religiosidade, é um tipo de religião que vai trazer para mim diversos benefícios. Então, é a religião da barganha, a religião da troca. E aí, Paulo ele vai construindo exatamente para poder falar sobre esta fidelidade de Deus com a sua justiça, porque Deus ele é fiel com tudo aquilo que ele falou, e a respeito de que todos estão debaixo da mesma garoa. Está todo mundo debaixo da mesma chuva. Todos estão debaixo desta condição de pecadores, desta condição que a lei ela nos acusa. E aí na sequência, verso 9 em diante, no verso 9, Paulo já faz uma alegação que ela parece que ela contradiz o que ele disse inicialmente, né? Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores do que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. No verso 2, ele tinha dito que havia muitos benefícios em ser judeu e levar a marca, né, da circuncisão. Mas entendam que, eu já falei, né, até acabei já falando. Naquele primeiro momento, Paulo estava falando sobre o benefício do privilégio de portar a revelação, de levar a mensagem. Mas aqui, ele já está falando sobre levar esta mensagem não nos exime de cumpri-la. Carregar a mensagem, levar a palavra de Deus, levar a boa nova do Evangelho de Deus, não me exime de cumprir as ordenanças que essa mesma mensagem tem. Pensem como o policial, que ele é um representante da lei, ele não está para além da lei. Ele está lá para fazê-la cumprir, mas ele também precisa cumpri-la. Ele também está debaixo das mesmas punições da lei daquele que ele está julgando, assim como um juiz da esfera civil. Então, é exatamente sobre isso que Paulo está falando agora. De maneira nenhuma,
Todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. De forma que, como afirmam as Escrituras, aí Paulo vem falando sobre as dimensões que o pecado abarca sobre o homem. Ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar a paz e não têm o menor temor de Deus. Então, Paulo ele pega maior parte aqui dessas passagens, Paulo vai pegando trechos, recortes de várias passagens do Antigo Testamento, a maioria salmos e uma citação aqui de Isaías e outra de Eclesiastes, mas a grande parte das citações são salmos, e Paulo faz aqui uma coxa de retalhos com todas essas citações para poder exemplificar e mostrar a abrangência do pecado na vida do homem. A primeira coisa que Paulo coloca aqui nesses efeitos do pecado, então, o pecado ele tem uma implicação sobre as nossas vidas que é legal. Não legal de que é bacana, mas uma implicação que vem da lei. Então, qual que é a implicação legal do pecado? No verso 10, ninguém é justo. Ninguém cumpriu esta lei perfeitamente. Ninguém consegue... Paulo fala até isso mais para frente, a lei ela aponta a falha e ela encerra todos debaixo da mesma condição, a condição de infratores da lei. Então, enquanto olhar de cumpridor da lei, nenhum de nós é justo. Então, nenhum sequer. É uma implicação legalista, uma implicação penal. Todos nós somos passíveis de punição perante a lei, porque nenhum de nós a cumpre perfeitamente. No verso 11, ele fala: ninguém é sábio e ninguém busca a Deus. Quando ele fala de que ninguém é sábio, deixa eu pegar aqui na revista atualizada, que ela coloca uma palavra um pouco diferente, que acho que fica mais fácil para a gente fazer aqui a construção. Que ele fala, não há quem entenda. Então, quando ele fala ninguém é sábio, não há quem entenda. Então, existe uma implicação, o pecado afeta a nossa mente, a nossa cognição, a nossa inteligência. Nós usamos a inteligência para o que é mal. Nós não queremos entender. Porque o pecado abarcou a vida do homem de tal forma que ele é até incapaz de entender. E aí, eu coloquei aqui a citação de Efésios, que eu acho que representa muito bem aqui o que Paulo está querendo dizer. É Paulo mesmo que escreve a carta aos Efésios, e acredito que Efésios 4, a partir do verso 17, ela mostra exatamente o que é essa predisposição mental para o pecado. Então Paulo diz assim lá em Efésios: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis mais como também andam os gentios. Então, olha só a advertência de Paulo para a igreja de Éfeso. Não andeis mais como também andam os gentios. Então, ou seja, ele não está falando para você não fazer o que os gentios fazem. Ele está partindo do ponto de que eles faziam. Não andeis mais como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Todo pensamento deles é vaidade. Obscurecidos de entendimento,
alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, por causa da dureza do seu coração, os quais se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, não vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, naquele o qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, assim como também toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, Paulo fala sobre esta condição em que o entendimento está obscurecido. Nos tornamos alheios à vida de Deus, com o coração endurecido. Então, o pecado ele atinge a nossa cognição, ele atinge a nossa mente, ele nos cega. E então, é disso que Paulo aqui está falando. Quando ele fala, não há ninguém que busque a Deus. Ainda no verso 11, na parte B do verso 11, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Quando ele fala que não há quem busque a Deus, é interessante que quando nós olhamos a condição do homem no Éden, a condição do Adam, do humano lá no Éden, era uma condição em que ele via Deus face a face todos os entardecer. Sempre ao entardecer ele via a Deus. E uma das primeiras implicações assim do pecado, uma das implicações mais diretas, o homem ele se esconde de Deus. Ele foge de Deus. O homem, ele não quer que Deus o veja na sua condição, então ele foge de Deus. E aí existem várias formas de fuga. O homem desenvolveu formas muito sofisticadas de fugir do encontro genuíno, da busca genuína por Deus. Desde formas filosóficas, o homem acha que o encontro com Deus se dá através de uma conversa, de uma retórica, de um construto filosófico, como até mesmo muitas vezes desenvolvendo formas de autojustificação em que o eximem de ter este encontro. Como se ele estivesse... há outras pessoas que têm mais pressa de se encontrarem com Deus do que eu. Como se ele não fosse urgente. Então nós desenvolvemos várias formas de fugir, vários mecanismos de fuga deste encontro com o Criador.
Então, o Paulo está falando exatamente sobre isso aqui. Ninguém busca genuinamente a Deus. Alguns buscam várias outras coisas. Alguns vão buscar. é, Parece que estão buscando a Deus, mas estão buscando um milagre. Tem pessoas que só oram no momento da aflição. E Deus ouve um coração aflito. Mas perceba que quando Deus ele só nos serve na hora da aflição, então o que nós estamos buscando não é Deus, mas sim o alívio para aquela dor. Alguns só procuram a Deus porque querem uma mudança num quadro que elas vivem naquele momento, e o que isso você está buscando também não é Deus. Você está buscando uma solução imediata para os seus problemas. Muitos buscam a Deus de uma forma tão racional que, na verdade, o que ele está buscando também não é Deus. O que ele está buscando é satisfazer os caprichos da sua mente, da sua cognição. Então, ninguém busca genuinamente, verdadeiramente, este encontro com Deus. É isto que Paulo está dizendo. O que está sendo colocado à voga não é a estética do ato, não é a cena, sabe? Porque tem coisas que elas são cênicas. O que está sendo colocado à voga é a intenção do coração. E aí, quando a lei diz para buscarmos a Deus, quando perguntam para Jesus, né, sobre os mandamentos, Jesus fala, buscai ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todas as condições que você tenha. Ele está exatamente colocando esta intencionalidade da capacidade que nós temos que é muito limitada, e alguns são mais limitados que outros, mas todos nós somos limitados neste ponto. Então ele está colocando exatamente a voga de que o que você realmente está procurando. Muitos não procuram efetivamente a Deus. O que ele procura é simplesmente algo que o livre da sua culpa. Então ele está procurando por um perdão para a sua culpa. Ele não quer encontrar Deus, ele quer simplesmente aplacar a sua consciência. Então, não há quem busque a Deus genuinamente. E aí quando ele fala que todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. É uma paráfrase de Isaías, da profecia de Isaías, que como ovelhas desgarradas, sem pastor, cada um vai seguindo pelo seu próprio caminho, porque os nossos anseios e os nossos desejos também foram alcançados pelo pecado. Aquilo que ansiamos. A grande verdade. Por que é tão difícil você fazer um moralista, fazer uma pessoa que é totalmente apegada à sua moralidade, à sua reputação ilibada? Por que é tão difícil fazer com que essa pessoa se desapegue de tudo isso para abraçar verdadeiramente, genuinamente a graça? Porque a graça exige que nós abandonemos tudo isso. Mas as pessoas não querem abraçar a graça. Por quê? Porque todos querem salvar-se a si mesmos. Nós queremos o heroísmo. Nós valorizamos o homem que a si mesmo se faz. Aí aquela... eu lembro de uma figura de um homem que está se esculpindo a si próprio. Eu não lembro quem que é o artista que fez a arte, mas ela mostra exatamente isso. Um homem que a si mesmo se salva, a si mesmo se faz. Um homem que tem
na sua moral, na sua reputação, na sua ética, o seu refúgio, este homem está perdidamente condenado. Porque ele se convenceu de que ele não precisa de um Salvador. Ele está convicto de que a mensagem do Evangelho não é para ele. Esta pessoa, ela vai na igreja, ela participa da ceia, ela foi batizada, ela dá o dízimo, mas ela está convicta de que ela já se salvou a si mesma. Então, a graça está sendo anulada, está sendo jogada no chão, está sendo tripudiada por esta pessoa, porque ele vê nas suas obras o perigo das boas obras ou das obras da lei, dependendo da versão. Ele vê nessas suas obras o seu próprio refúgio. Ele vê nessas obras de assistencialismo, e o assistencialismo, apesar de importante e necessário, ele pode se tornar vazio, extremamente vazio, e ele pode acabar se tornando uma armadilha para pessoas vulgo piedosas, que se dizem piedosas, porque existe uma ordem. Inclusive está em Efésios, se não me engano isso. Nós fomos salvos para as boas obras. Nós não fomos salvos pelas boas obras. Nós somos salvos para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Colocar as coisas na ordem certa é muito importante para que a gente possa entender que as boas obras não salvam. Você foi salvo e por isso você pratica boas obras. Nós fomos primeiramente alcançados por Deus, salvos por Ele. E aí, uma vez que fomos salvos, praticamos boas obras. Não existe boa obra ou obra da lei capaz de salvar o homem. Nenhuma obra que você possa fazer pode produzir a sua salvação. Porque, em última análise, quando você faz algo bom, em geral, isso o cidadão comum, não alcançado pela boa nova do Evangelho, quando a pessoa faz uma boa obra, ela faz para si. Quando alguém pega uma velhinha e ajuda ela a atravessar a rua, ele faz esperando algo em troca. Seja uma recompensação, seja até mesmo uma admiração. Existe uma intencionalidade por trás. A ajuda, quando ela é feita despretensiosamente, sem audiência, sem aplausos, ela mostra muito mais a intenção do nosso coração do que aquela que é feita em público, do que aquela que é feita para todos verem. E em última instância, até mesmo uma ação feita no oculto, sem audiência, sem aplausos, ela está passível da pessoa falar assim: ó Deus, o Senhor está vendo o que eu estou fazendo, né? Tô aqui, ó, tô alimentando o faminto, ó, não tem ninguém vendo, hein, Deus? O Senhor está vendo, né? Então, mesmo esta ação, ela é passível da distorção do velho homem querendo angariar algum tipo de lucro através das boas obras. Então, existe um lugar comum, porque Deus julga intenções, Ele julga os corações. Então, ao olhar para os corações, ninguém faz o bem, nenhum sequer.
Então todos nós estamos debaixo desta mesma condição de pessoas que são egoístas, que colocaram no altar do seu coração, colocaram um ídolo. E muitas vezes esse ídolo é a sua própria imagem. A partir do verso 13, eu já falei aqui sobre anseios e desejos, Paulo começa a falar sobre a fala, sobre como falamos. A sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. A sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídios. Paulo está falando exatamente sobre como o pecado pode tornar até a comunicação, até a nossa comunicação, ela é alcançada pelo pecado. E na nossa comunicação, quando você fala para uma pessoa, olha como você está bonita hoje, e na verdade você não acha que ela está bonita, mas você está dizendo porque você espera angariar algum tipo de retorno, você espera conseguir, através daquele elogio, algum tipo de benefício. Então a nossa conversa ela é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Uma língua cheia de mentiras e veneno de serpentes goteja dos lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Então até a nossa comunicação ela é afetada, atingida pelo pecado que em nós habita. O verso 15, do 15 até o 17, ele vai falar sobre o relacionamento com o próximo. Tudo isso aqui tem a ver com o relacionamento com o próximo. Mas aqui ele fala especificamente: apressam-se em cometer homicídios, apressam-se em adiantar mortes. Por onde passam deixam destruição e sofrimento, e não sabem aonde encontrar a paz. Então, esta é a condição do homem. Apressam-se em cometer homicídio. O próprio Paulo ele diz que o último inimigo a ser combatido é a morte. E o homem ele está repleto de ações que geram morte, falas que geram morte, atitudes que são atitudes de morte. Então apressam-se em cometer homicídios e por onde passam deixam destruição e sofrimento. Não sabem aonde encontrar a paz, não se saciam, nunca estão satisfeitos, querem sempre mais. E, para finalizar, o relacionamento com Deus não tem o menor temor de Deus. Temer a Deus, a gente entende o temor como aquele temor servil. É como um réu temeria o seu algoz. Não é isso. Temor a Deus é um tema bastante falado nas Escrituras. Inclusive, é colocado como o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, é um tema que ele está bastante presente na Bíblia e tido como é o começo de tudo. É o começo de toda a mudança que o homem precisa para poder deixar a sua condição, o antídoto. O Tim Keller ele fala sobre o antídoto, o próprio antídoto para a condição humana é o temor a Deus. Mas não este temor como quem teme um castigo. O salmista ele fala que Deus deve ser temido, porque Deus carrega consigo o perdão, o poder de perdoar. Então, ele não é temido como o castigador, mas como o perdoador. Então, em Deus está o perdão, logo Deus deve ser respeitado, admirado, adorado. É em Deus que nós devemos encontrar estas referências.
Então, o temor a Deus não como aquele temor e eu gosto da referência de pais e filhos. Então, como que um jovem vê o seu pai? Ele sabe que ele pode puni-lo. Ele sabe que ele pode castigá-lo. E em alguma medida, este jovem teme o castigo do pai. E algumas coisas ele vai deixar de fazer por medo do castigo do seu pai. Mas chega um momento, chega um nível de compreensão, um nível de maturidade, certo? Então chega um nível de maturidade em que você não teme mais o castigo. E você continua obedecendo o seu pai. Você continua levando tudo aquilo que ele fala em consideração. E você continua tendo um profundo respeito e admiração por ele, mesmo não tendo mais este medo do castigo vindo dele. E eu acho que este é o ponto do que está do que está sendo dito. É este temor de admiração de quem sabe que o nosso pai quer o melhor para nós, de quem sabe que Deus é pai e não é padrasto, não é assim que diz o ditado, e Deus sempre vai trazer aquilo que é melhor para nós dentro dessas condições. Então, dentro deste conceito, o temor a Deus é o princípio, é o antídoto da condição pecaminosa do homem. E agora indo para o final, porque já falamos bastante já, indo aqui para o finalzinho, no verso 19 e 20, Paulo fala: é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue. Isso falando sobre os judeus, né? Então, ele está deixando bem claro: o fato de você ser religioso não te exime, não te tira desse grupo que precisa cumprir a lei. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores, porque somos todos incapazes de cumprir a lei. E aí eu coloquei até aqui um quadrinho: a lei é incapaz de justificar, ela só demonstra o quanto nós somos falhos. E para aquele que cumpre a lei, os religiosos, ou que acham que cumpre, você achar que você cumpre a lei vai levar você ao moralismo. E o que é o moralismo? É você achar que você é o padrão da sociedade. É achar que o mundo seria melhor se todos fossem iguais a você. É achar que tudo iria bem se o mundo fosse povoado apenas por eus. Certo? Eus no plural. Eu no plural fica engraçado, né? Eus. Então, tudo isto leva à autojustificação. Então, ou seja, anulamos a graça, anulamos a justificação de Deus, vamos para o caminho da autojustificação, fruto do mérito, do esforço próprio. Eu consegui, eu alcancei, eu fiz. Então, a autojustificação, fruto do mérito. Eu tenho porque eu conquistei. Então, é mérito. Isso vai para a autojustificação. E no final de tudo, culmina com o homem tomando o lugar de juiz. Porque como eu sou a régua de medir da sociedade, então você está assim porque você não faz como eu faço. Você está julgando, você se colocou no lugar de juiz. E aí o humano toma o lugar de Deus. Você inclusive toma das mãos de Deus a tesoura da poda. E você fala, ó, isso é trigo e isso é joio. Percebam que este é um comportamento diabólico.
O diabo acabou de brotar no coração deste homem, porque ele agora quer ser igual a Deus. Ele já inclusive tomou o lugar de Deus dentro do seu próprio coração. É um caminho que só abdicando e entendendo que a lei é incapaz de justificar, é possível retornar. Para aqueles que não cumprem a lei, os não religiosos, eu não gosto de usar a palavra os gentios ou os pagãos, eu acho que é os não religiosos. Os não religiosos não têm nenhum tipo de âncora moral, talvez, para poder se apegar. Isso pode levar à devassidão e depravação, ou seja, nenhum compromisso social, nenhum compromisso com os padrões da sociedade, com nada. Então, um lado você é o padrão, no outro lado eu não estou nem aí com os padrões. Eu não estou nem aí que é outra família que eu estou destruindo. Eu não estou nem aí que é a minha própria família, muitas vezes, os meus próprios filhos que eu estou afetando com as minhas ações. Então, é a devassidão e a depravação, que também levam, ironicamente, para a autojustificação. Só que aqui o cara se autojustifica, a pessoa se autojustifica utilizando como o ambiente é desfavorável, ou utilizando uma suposta incapacidade, que não é mentira, mas uma suposta incapacidade de cumprir os padrões que foram impostos diante das circunstâncias que ele viveu. É um vitimismo. É aceitar o que estão me oferecendo. Quando eu falo de aceitar o que estão te oferecendo, quando eu era mais jovem, todo jovem criado na favela, em algum momento ele tem que fazer essa escolha. Todos nós temos que fazer essa escolha em algum momento. E para quem cresce na favela, nós temos duas realidades muito bem contrapostas, num contraste que é muito fácil de distingui-las. A primeira era a realidade dos meus pais, que trabalhavam dia e noite, beirando a escravidão, e a gente mal tinha o que comer em casa. A segunda realidade era a realidade de quem ia para o caminho do tráfico de drogas ou qualquer que seja o outro caminho da vida do crime, e aquele cara trabalhava algumas horas por dia e vivia regaladamente, com um monte de regalias, com carro novo, com moto importada, cheio de mulheres, sempre fazendo festas. Então, eram as duas realidades que eu tinha para escolher. E para quem não tem a estrutura familiar, o apoio de um pai, de uma mãe, os conselhos, para poder mostrar os desdobramentos daquele caminho, é muito fácil ir para o outro caminho. É muito fácil. E, inclusive, é muito fácil escolher este caminho e depois falar assim, não, mas eu fui escolhido, eu fui obrigado. Era a única possibilidade que eu tinha, era ir por esse caminho. Então, também é fácil ir para esse caminho e culpar a sociedade, e culpar o meio, culpar as condições. É fácil também. E eu sempre digo, minha mãe foi muito sábia, porque ela muito rapidamente ela mostrou pra gente aonde tudo aquilo ia dar. E no final das contas o que ela estava dizendo para nós era: garoto, no final das contas o que você quer? Viver pouco como um rei ou muito como um Zé? Então, sabiamente escolhemos o caminho do Zé. Estamos aqui até hoje porque escolhemos esse caminho. E aí eu uso esse exemplo exatamente para poder falar. Eu vi muitos amigos irem para o caminho do crime. E esta era a justificativa deles. É o meio. Ah, mas é o que está sendo posto. Ah, mas não tem outra solução. Ah, é a para revolta e para rebelião. É o humano confrontando Deus.
outro comportamento diabólico. Então não importa qual é o caminho, se é o do religioso ou do não religioso, eles sempre culminam num comportamento diabólico. Eles sempre culminam ou no homem querendo tomar o lugar de Deus ou no homem querendo matar Deus, porque ele já o matou no seu coração. Então, ou o homem está querendo ser Deus ou ele está confrontando a Deus. E são comportamentos diabólicos. Por isso que ninguém está para além da necessidade do arrependimento. A mensagem do Evangelho exige de nós arrependimento. E nenhum de nós está imune, isento da necessidade de se arrepender. Todos nós precisamos olhar para nós com a mesma realidade de quem sabe que foi pego num crime em flagrante. Olhar com a sinceridade de quem sabe que não tem justificativa. Com o mesmo entendimento de alguém que está sentado no banco dos réus e que quando o juiz fala, o réu pode falar alguma coisa em sua defesa, você não tem o que falar, porque nós somos indesculpáveis, imperdoáveis. E isto torna o sacrifício de Cristo ainda mais poderoso, porque o sacrifício dele foi por um monte de titica de gente igual nós. E nós não somos melhores do que qualquer um outro. Eu não sou melhor do que os meus amigos que escolheram a vida do crime. Não sou. Cada um teve as suas condições. E eu, inclusive, fui privilegiado no sentido de ter um pai e uma mãe. Muitos deles não tiveram. Então, entender que o privilégio do Senhor, ele está nos cercando e que nós não o merecemos, é você entender a graça. Entender que se você está até aqui, ouviu esta aula até o final, é inclusive porque Deus o propiciou para que nós aqui estivéssemos e para que agora nós pudéssemos ouvir esta mensagem e pudéssemos guardá-la em nossos corações. Porque nós somos todos indesculpáveis e Deus está nos salvando para si, está se revelando para nós. Mas nós precisamos entender a grandiosidade, a magnitude do sacrifício de Cristo, que morreu em nosso lugar. Nós ainda não entendemos isto. Amém? Amém, irmãos? Eu vou encerrar por aqui porque senão a gente vai embora aí. Então, eu vou parar por aqui. Aula que vem a gente vai falar exatamente sobre o sacrifício de Jesus. Então, tudo culmina para falar sobre a justificação. Então, espero que vocês todos tenham entendido, que o Senhor tenha falado com os corações. A aula é complicada, o tema complexo, mas que o Senhor possa abrir as nossas mentes e nos mostrar qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Vamos orar? Senhor, te louvamos pelo teu sacrifício, Pai, na cruz. Te louvamos, Senhor, porque cada vez mais o Senhor tem nos mostrado e nos convencido de que nós precisamos urgentemente de um Salvador. E o Senhor é a nossa salvação. Te louvamos, Pai, porque o Senhor não exigiu nada de nós, apenas ofereceu. Apenas ofertou o perdão para todo aquele que crê no Teu Filho, Senhor. Então que nós possamos colocar, Pai, reservar um lugar especial nos nossos corações para este entendimento, para este conhecimento de que o Senhor se entregou por nós e que nós alcançamos a salvação por meio da morte do Teu Filho. Que nós possamos viver de forma digna, Pai, do Evangelho. Que nós possamos produzir obras dignas de arrependimento. E que a partir de hoje, Pai, toda boa obra que nós possamos vir a ter, nós tenhamos aqui a consciência de que elas nasceram em Ti e que elas não são mérito nenhum nosso. Que nós possamos realmente acomodar, Pai, o entendimento de que todos nós precisamos do Evangelho, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém, Senhor. Amém, irmãos.
Amém? Um bom domingo a todos. Até hoje à noite. Então, Deus abençoe. Um abraço.